Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 149 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café, comigo aqui na bancada hoje o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia, ouvintes, internautas. Também conosco o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. O Kleber tá lá na Faria Lima, pô, esse é praia minha, ele foi pra Faria Lima, não dá, né? Tá se achando, né? É verdade. Época de tarifa ainda? Não dá mais. Então hoje é folga do Kleber Santos. Mas está conosco aqui a doutora em Direito, professora de Direito Constitucional do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino e também advogada da Leal e Leal Advogados, a Tatiana Estropa. Tatiana, prazer em vê-la aqui, minha colega lá na Instituição Toledo de Ensino. Bom dia a todos, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ô, Tatiana, nós aqui no Café com Política sempre ficamos, eu e o Jabur, né, quando a gente vai pautar, né, Jabur, discutindo quem vem, a gente tem muitas dúvidas sobre essa questão constitucional, né? A gente fala, vamos sempre procurar um especialista na área. Nós temos muitas coisas acontecendo no Brasil e com as redes sociais a gente tem tido posicionamentos, né, de vários espectros das várias maneiras. Então, se está em favor do Bolsonaro, a leitura de alguns juristas é que esse movimento todo não está dando para ele a condição de cumprir o rito do processo. Para aqueles que querem eventual prisão do Bolsonaro, não, é favas contadas, né? Tá tudo certo, tá respeitando tudo. Assim, de uma forma genérica, né? Geral, sem entrar no mérito desse ou daquele, de uma coloração ou outra. Como é que você tem visto esse momento em que o leigo, o dono de um pequeno boteco, o frentista do posto, o taxista, o motorista de Uber, o jornalista, todos nós estamos discutindo um pouco essas questões envolvendo a própria Constituição. Qual que é a tua leitura desse momento no tocante à obediência à Constituição Federal? Então, é um momento muito importante, eu penso que nós temos mesmo que discutir, porque nós estamos falando da Constituição, né? Então, o que significa a Constituição? É a nossa, vamos pensar assim, a nossa proposta de vida coletiva. Então, é muito mais do que uma norma jurídica suprema, porque falar que é uma norma jurídica suprema, superior, mas todos os nossos direitos fundamentais, todo o nosso detalhamento democrático, tudo que a gente espera de um Estado de Direito está na Constituição. Então, é um momento muito importante e também de decisão do que nós queremos, de reforço da democracia, de reforço de direitos e também de expectativa de como vai ser esse julgamento, porque, na verdade, logicamente que quando nós temos uma polarização, a ideia é que nós vamos acompanhar aquilo com os nossos afetos. Então, como você falou, uns já vão com a ideia de odiar tudo o que está acontecendo e outros com a ideia de defender tudo o que está acontecendo. Mas aí a proposta é um acompanhamento mais desapaixonado e que o Supremo Tribunal Federal, logicamente, demonstre, a partir da fundamentação dos seus votos, a partir do cumprimento do rito processual, que o julgamento vai ser feito de acordo com a Constituição. Então, esse é o primeiro ponto. Fundamentado, com transparência, ouvindo todas as partes, buscando verificar as provas apresentadas para chegar, de fato, a uma condenação. Então, Jabur. Doutora Tatiana, me parece que quando se discute muito, ou quando se invoca muito a Constituição, é porque algo não está bem, não é? Eu não sei, ao longo de todo o tempo da vida da gente, que é regida pela Constituição, como você mesmo colocou, a gente fala em preceitos constitucionais, em direitos, e principalmente nos grandes temas, né? Mas quando se fala muito, quando se invoca muito, virou uma palavra de uso muito comum, de uso muito banal. Ah, isso é inconstitucional, isso é constitucional, ah, isso está errado. Quer dizer, virou assim um mantrazinha e uma narrativa, né, que para falar de uma palavra em moda, falar em Constituição. Assim, a qualquer momento. E a Constituição, por ser o regimento supremo da nação, eu acho que não deveria ser tão invocado assim, né? O que a senhora pensa disso? Isso não é um sintoma de uma doença, entre aspas, uma doença política, social, sei lá? Penso que tem os dois lados. É bom que nós invoquemos a Constituição se nós sabemos e conhecemos a Constituição. Eu brinco com os meus alunos, eu falo que a gente precisa se apropriar da Constituição,
Mas o uso banal da Constituição é ruim. Então, eu penso que nós precisaríamos primeiro conhecer a Constituição. Todos deveríamos ter acesso a essa compreensão da Constituição. Agora, o que nós precisamos entender também é que a Constituição, ela estabelece um regime democrático. Então, quando nós falamos de tentativa de acabar com a democracia, nós precisamos entender o que isso significaria para a gente, né? Então, se eu acabo com o regime democrático, ou se eu atento em face de um regime democrático, para onde a sociedade caminhará se não for no regime democrático? Então, é num estado de não direito, é num estado em que você não vai ter o regime democrático como pauta de vida coletiva? E aí o indivíduo pergunta, por que eu tenho que defender o regime democrático? É porque a democracia, ela é um regime que permite as diferenças, ela permite a pluralidade, ela permite e impõe o respeito de direitos e, sobretudo, coloca nas mãos do próprio povo a tomada de decisão do seu destino. Então, talvez também seja importante, quando a gente usa a Constituição, entender o que representa o atentado aos valores constitucionais. E de uma forma suprema mesmo, dentro de todos esses princípios, a gente precisaria discutir o respeito à democracia. E mais do que isso, o que significa não estar no regime democrático? Em que o Estado passa a ser fim e não meio. Porque no regime democrático, o fim do Estado é o cidadão, é o indivíduo, é promover a dignidade da pessoa humana. Em regimes de não direito, o Estado passa a ser o fim. Então, o Estado não tem limites, por exemplo, de devido processo legal, você não tem respeito à sua liberdade de manifestação do pensamento, você tem um Estado policialesco. Então, eu acho que invocarmos a Constituição para defender a democracia e buscarmos um consenso mínimo enquanto sociedade, eu vejo como positivo. Agora, invocar a Constituição para justificar qualquer coisa, um descolamento dos valores constitucionais, então invocar a Constituição para colocar fim à própria Constituição? Mas nesse aspecto, quem defende o Bolsonaro coloca que a intenção não seria crime, né? Quer dizer, eles usam até algum exemplo. Nós três aqui podemos falar, puxa vida, nós temos uma intenção de fazer um assalto, né? E não fazemos. E não é uma leitura de que isso não caracterizaria, então, o próprio crime em si. Nesse aspecto, esse argumento de alguns juristas da defesa do próprio Bolsonaro, de que o fato de eventualmente encontrar indícios já seriam suficiente para caracterizar um atentado ao Estado de Direito, à democracia, como você está colocando? Então, aí... Café, o devido processo legal vai ser seguido. Então, vou tentar me afastar um pouquinho, assim, da pessoa em si, né? O que acontece? Dentro do Código Penal, nós temos lá a previsão dos crimes. E o que acontece? Quando nós estamos falando de golpe de Estado, nós punimos a tentativa. Por que nós punimos a tentativa? Porque quando a gente tem um golpe... haverá uma ruptura do que existe. Então, você não consegue punir o golpe, porque o golpe vai representar a ruptura do sistema. Se for exitoso. Se for exitoso. Então, você pune a tentativa, que é justamente para você resguardar o que existe. Então, se pune a tentativa de golpe. Porque se o golpe é exitoso, você já não tem um sistema jurídico que vai conseguir punir. Porque golpe dado... constrói-se um novo sistema jurídico. E nesse sistema jurídico não vai ser ilícita aquela atitude que atentou contra o regime anterior. Então, é por isso que, juridicamente, existe a punição da tentativa de golpe. A ideia é você não permitir a consolidação, porque se for consumado, você já vai estar num outro momento, você não vai ter como punir, porque a consolidação implica a realização de um novo Estado, a construção de um novo sistema de valores, que perante aquele sistema, a democracia pode até deixar de ser um valor, por exemplo, a ser tutelado, a ser resguardado. São 7h46, esse é o Café com Política, aqui hoje na bancada conosco a doutora Tatiana Stropa, ela que é doutora em Direito Constitucional e professora da IT. Pois não, Jabor. Seguindo ainda nessa linha de raciocínio de Constituição, Supremo, tentativa de golpe ou não,
pelo que você observou ao longo desses meses todos, né? Desde o dia 8, lá o fatídico dia 8, daquela baderna em Brasília, as coisas têm caminhado dentro de uma normalidade, com excesso aqui, talvez, outro ali, por conta da tensão desse momento, dessa situação que, de certa forma, é inédita, né? Fala-se muito, por exemplo, de abuso do ministro Alexandre de Moraes, de abuso de poder, ele ser uma das vítimas e também, ao mesmo tempo, vai ser, ao final, um julgador, a restrição para uma turma dessa discussão, esses aspectos mais técnicos que são muito enfatizados por quem defende a linha contrária a uma tentativa de golpe. Como é que você vê o andamento até aqui desse processo? Então, não tem como eu até comentei, né? Eu não tenho acompanhado, assim, eu não li a denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República, mas a gente acompanha o debate. Primeiro, é saudável termos um embate. E aí é uma maravilha já da democracia, porque a democracia ela permite que, inclusive, a gente conteste o posicionamento da Suprema Corte. Agora, essa questão, por exemplo, do julgamento pela turma, que vem sendo problematizada e vem sendo discutida, em 2023 houve uma mudança no regimento do Supremo Tribunal Federal e foi estipulado que esses julgamentos, como que está acontecendo agora, seriam feitos pelas turmas e não pelo plenário. Então, como foi anterior ao que a denúncia, ao que está acontecendo, o Supremo entendeu que realmente o deslocamento para o plenário que seria o contrário. Ou seja, se está previsto regimentalmente que seria a turma que deveria julgar, agora ir para plenário que seria uma violação ao devido processo. Então, foi feita essa interpretação, porque o regimento foi alterado antes de acontecer a denúncia pelo Procurador-Geral da República. Dentro da denúncia do Procurador-Geral da República, o que nós vamos ter que acompanhar agora é, de fato, num Estado democrático de direito, a prova tem que ser produzida. Então, nós vamos ter que acompanhar, de fato, porque o princípio da presunção de inocência, ele vai nortear tudo isso. Então, até que nós não tenhamos uma decisão com trânsito em julgado, há uma presunção de inocência. E também no direito penal existe o princípio da não culpabilidade. Então, você tem que condenar uma pessoa olhando o que for produzido de provas dentro desse devido processo. E é isso que eu entendo que a gente tem que prestar atenção e acompanhar. Nesta ótica, inclusive, não só das provas, mas também dos elementos que levaram a primeira turma a julgar como procedente a denúncia da PGR, há também um questionamento da chamada pesca predatória, ou seja, que a partir de confisco de um aparelho telemático do CID, que era assessor do próprio Bolsonaro, foram falar de uma carteira de vacinação que foi provado que o Bolsonaro não estaria envolvido. A partir dali levantaram-se detalhes de um eventual golpe, a partir dali também prender outras pessoas. E aí a narrativa, vamos colocar, né, também é no sentido de que, olha, o meu alvo final é fulano, então eu vou criar condições para que ele lá na frente pode colocar. Esse tipo de leitura é equivocada ou efetivamente o judiciário tem esse poder, mesmo investigando um campo, mirar outro aspecto que não estava no início da sua busca? Então, Café, a gente precisaria ler ali, de fato, os autos, vamos pensar assim, para ver o que houve e como foi. Voltando, se você identificar, né, se nós, se a defesa, se tivermos algum questionamento quanto à origem dessa coleta ou como ela foi feita, se ela violar o devido processo legal, é nula. É nulo, né? Ela está contaminada. Agora, a gente precisa acompanhar de fato, porque, como vocês têm falado, politizar o julgamento é problemático. Então, de fato, a gente não pode emitir uma opinião, eu penso, em cima de narrativas. Nós temos que, de fato, buscar o que está acontecendo no processo, né? Acompanhar. E talvez o televisionamento ou a exposição, né, ela é muito questionada por muitos estudiosos das cortes supremas. Porque, às vezes, justamente, você começa a fazer
recortes do julgamento, e o julgamento às vezes se torna um espetáculo. E aí você acaba perdendo, né, aquela imparcialidade, contaminando muitas vezes, porque vira uma discussão muito politizada, e é isso que nós não queremos. Então, nós não queremos isso, porque isso pode levar a questionamentos quanto à nulidade do julgamento. Então, o que tem que ser muito transparente. É nesse aspecto, né, Jabur, até a gente debateu aqui já que, não obstante a sua colocação sobre a primeira turma ter ok, mas como é um julgamento de uma dimensão que muda, inclusive, o espectro político, né, e para o colegiado daria maior, né, ali no final, vamos dizer que condene os envolvidos, né, você teria uma maior aceitabilidade da própria sociedade, não um questionamento, exatamente por esses viés aí que você acaba de colocar, né, porque você tem que ter ampla defesa, você tem que partir da presunção de inocência, né? Então, o judiciário, é importante nós entendermos também que o judiciário, ele é um poder que muitas vezes a gente fala que ele é contramajoritário. O que significa isso? Muitas vezes, para cumprir a Constituição, o judiciário, ele vai contra o que uma maioria momentânea entende. Isso também é importante. O judiciário, ele não deve pautar o seu julgamento pela opinião pública. É importante. O judiciário, ele tem que pautar o seu julgamento pela Constituição e pelas normas que orientam, no caso aqui o direito penal, o devido processo penal legal. Porque se a gente permitir que o judiciário comece a julgar para satisfazer a opinião pública, nós estamos o quê? Rompendo toda a construção jurídica conquistada há séculos. Mas quando o juiz também faz a opinião dele e mexe com a opinião pública, o Gilmar Mendes ontem fez praticamente o voto dele já em relação a isso. Eu sou de uma época que os juízes ficavam limitados a se manifestar nos autos, né? E agora viraram comentaristas, palestrantes e tudo mais, né? Então, isso é um sintoma, me parece problemático. É problemático justamente porque você acaba politizando muito. Mas o direito também, né? A lei é uma decisão política. Tudo bem, mas você tem que procurar um afastamento e justamente primar pela imparcialidade. Então, realmente, nós vivemos numa mudança, né, até de comportamento dos próprios julgadores, que também se vê aí muitas vezes, como você fala, opinando, e figurando como pessoas às vezes muito mais conhecidas, né, da população do que os deputados, os senadores, que são... Eu costumo dizer aqui que eu não sei a escalação da seleção brasileira, mas os 11 ministros da Suprema eu sei de cor. De fato, é verdade. De fato, a gente percebe, né, um excesso nesse sentido, né, midiático, desde que o Supremo passou a ter as suas sessões transmitidas pela televisão. Aliás, tem até um canal próprio que é mais voltado para o Supremo do que pelas outras instâncias do Judiciário. Agora, eu queria uma opinião sua também, Tatiana, a respeito do Supremo em si, né, que é uma discussão que já não é de hoje, não vem agora com esse período aí de denúncia de golpe, etc., e já vem de algum tempo, né? O fato de ser uma corte política, entre aspas, indicada, cujos seus membros são indicados pelo presidente da República de plantão, né? A cada período troca-se 2, 3, 4. Qual a sua opinião sobre isso? É um sistema que ele é universalmente consagrado? Você, como especialista em direito constitucional, é esse o caminho? Nós precisamos ter uma corte que tenha magistrados que não são necessariamente de uma carreira, que chegaram até lá através de uma carreira? Então, esse é um ponto também problemático, né, e problematizado. A nossa escolha em 88 foi exigir que eles tenham... Constituição de 88, né? A Constituição de 88. Foi uma escolha que exige que os indicados e possivelmente nomeados tenham notório conhecimento jurídico e reputação ilibada. Não se exige, por exemplo, que tenha feito uma carreira na magistratura ou uma carreira no Ministério Público. Então, não exige-se a carreira construída. Então, se você
for uma pessoa que tenha notório conhecimento Notório jurídico, saber que eles falam, né? logicamente, você poderá ali, preenchendo esses requisitos, ser indicado pelo presidente. E o que a Constituição exige? Exige uma sabatina que deve ser feita pelo Senado Federal. Então, na verdade, o momento que seria verificado, de fato, o preparo, esse notório conhecimento, seria na sabatina do Senado Federal. O Senado Federal poderia não aceitar a indicação, e aí, aceitando a indicação, nós temos a nomeação efetiva dessa pessoa, desse ministro, né, desse indicado, então, ministro ou ministra, para compor o Supremo Tribunal Federal. O que se discute, nós temos cortes constitucionais, então, nós temos em outros países cortes constitucionais que teriam uma competência muito mais restrita. No Brasil, a nossa configuração foi um Supremo que ele é guardião da Constituição. Então, ele faz todo esse controle que nós estamos falando de constitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, ele tem competências como essa, de julgar, em determinadas situações, autoridades, como presidente, vice-presidente. E isso amplia muito a competência do Supremo. Essa é uma crítica. Talvez, né, muitos falam, nós deveríamos ter, na Constituição de 88, construído uma corte que ficaria só com a análise das questões de afronta à Constituição e um outro tribunal que faria todo esse julgamento penal, essas outras competências. E o que se discute também é a possibilidade que nós poderíamos ter de fixar um tempo para que esses indicados figurem no Supremo. Então, hoje, indicado, eles podem ficar, né, se eles assim entenderem, até os 75 anos, que é quando nós temos a aposentadoria compulsória. Então, o que se problematiza, que poderia acontecer, me parece, não haveria inconstitucionalidade, é nós termos uma alteração na Constituição para fixarmos um prazo de exercício. Então, por exemplo, o que se discute seria, por exemplo, 12 anos, para você justamente descolar do mandato daquele que te indicou, né, um período de 8 a 12 anos. Então, essa é uma discussão que me parece como progressão saudável. de carreira, você não vê que seria um caminho melhor? Eu entro como juiz, vou crescendo dentro da magistratura, vou prestando os concursos internos, sobra uma vaga lá no Supremo, eu participo de um concurso público nacional. Se eu for o primeiro colocado, ok. Se eu for o segundo, ok. Você não vê que poderia aí tirar um pouco essa coisa das indicações políticas? Hein? Mudarmos. Então, talvez nós poderíamos problematizar uma melhora uma melhora assim, qualitativa, vamos pensar, mas o Supremo me parece que precisa ter pluralidade, perspectivas diferentes. Então, acho que só canalizar no integrante da magistratura, nós perderíamos isso. Entendeu? Você ter no Supremo... Como você tem o Zanin, que é um advogado, o pessoas que vieram Toffoli, da que veio do mercado. advocacia, outras que vieram do Ministério Público, outras da Defensoria, né? Porque você Mas também poderiam ser concursos para esses, né? Poderíamos pensar. Provas. É uma situação legítima Fazer uma prova, de né? problematização. Você aferiria esse conhecimento jurídico por meio de uma progressão, ou por meio de um escalonamento, ou de uma avaliação. O que acontece em outros regimes, por exemplo, é uma indicação mista. Então, você tem alguns membros indicados pelo presidente, por exemplo, outros que vêm do Congresso, seria o nosso caso, outros que vêm da indicação e uma indicação da própria carreira, que se destacam por seu notório conhecimento, entendeu? Então, você teria uma forma de indicação mista. Essa também seria uma alternativa, Sim. se a gente for problematizar uma alteração constitucional para mudar essa indicação. O problema não é o Termos conhecimento uma- jurídico, não se discute Sim. quase nada isso, né? É mesmo Quem porque ali- as sabatinas são para inglês ver, né? isso no Senado, mas eu digo assim, a questão jurídica em si do ministro não está em questão, né? Eu nunca ouvi falar, olha, esse ministro é incompetente juridicamente. Eu né? já ouvi falar. Já? Quem? Assim, bom, O não precisa Toffoli, falar por quem. exemplo. Mas o Toffoli depois por parece exemplo. que deu uma firmada, né? Não sei. Mas é exceção. Agora, a questão é política mesmo, né? A questão, mas aí tem essa questão da pluralidade. O que está me ocorrendo agora aqui, né? Eu concordo contigo, porque eu tinha só esse viés da magistratura, realmente pode ser ali. Vamos imaginar que você tem as 11 vagas, né?
E aí você teria na Constituição que um arranjo das 11 vagas teriam que ter uma cota para mulheres, né? Uma cota para magistratura e uma cota para advogados. Estou pensando alto aqui, né? E via concurso, via prova, sei lá, uma metodologia, não essa da sabatina que a gente sabe que é o que acontece lá. O Zanin foi indicado, ele vai procurar todos os senadores, vai conversar um por um, ele já vai para o plenário sabendo que ele tem a maioria para votar. E o próprio governo trabalha para que haja essa aprovação e dificilmente você vai expor ali um magistrado desse para, né, um advogado desse para não ser rejeitado. E aí talvez num concurso público pudesse ter a pluralidade garantida e ao mesmo tempo esse notório saber sendo comprovado. Porque há uma crítica de uma parte da imprensa de que uma boa parte lá nunca foi juiz na vida, né? Então, essa coisa de julgar, né? O Flávio Dino foi juiz lá no Maranhão, né? Acho que é um dos poucos, acho que o Barroso também foi. Mas os demais são indicados políticos, né? Tem uma história envolvendo o próprio Alexandre de Moraes, que ele ajudou o Temer em determinado momento, e foi uma gratidão do Temer para ele. Que o Toffoli foi advogado do PT e, portanto, foi merecedor. O Zanin foi advogado pessoal do Lula. Então, sempre vai dando uma margem para que haja uma especulação de que esse juiz nunca é tão imparcial como se desejava. E aí, esses julgamentos politizam em tempos de redes sociais, que antigamente ficava ali restrito a um círculo pequeno, cai na boca do povão e aí começa um questionamento sobre as decisões. Sim. É o que temos, né? É muito complexo e como eu disse, eu acho muito saudável a discussão, porque a ideia é sempre melhorar. Então, o vetor, me parece, de qualquer alteração que a gente for problematizar, tem que ser mais imparcialidade. É isso aí. Então, me parece que qualquer alteração que nós entendamos que for para imparcialidade, ela pode ser discutida. Perfeito. Não, pode e concluir. só para concluir, os juízes, eles têm vitaliciedade, né? Então, qual que é a ideia? Eles não vão poder perder, eles não têm um mandato, eles têm vitaliciedade. Qual que foi a ideia constitucional da vitaliciedade? Foi justamente permitir que o juiz tenha imparcialidade, o ministro do Supremo, porque ele não vai ficar vinculado a perder o seu mandato, porque ele passaria por um crivo, por exemplo, de votação. Então, isso também a gente tem que pensar, se a gente for mudar, em como manter a vitaliciedade. Então, a ideia jurídica é a seguinte: eu sou indicado por A, B, C e D, mas a partir do momento que eu ingresso na Corte Suprema, eu tenho imparcialidade, eu tenho garantias como membro da magistratura que vão garantir o meu julgamento imparcial e a vitaliciedade é uma delas. Então, a vitaliciedade, por um lado, ela também é importante, porque esse ministro, essa ministra, não ficam vinculados a agradar alguém para se manter ali. Eles têm garantia de decidir contra, né? E assim deve ser, se for o caso, aquele que indicou, porque ele não está ali como um representante do executivo, ele está ali como integrante do judiciário, que é um poder independente. Portanto, ele não teria o que perder, né? Ele não teria o que perder. Então, assim, a regra, o pensamento jurídico é esse. Eu tomo posse, eu sou ministro ou ministra, e eu me desvinculo de quem me indicou. A ideia constitucional é essa. Agora, logicamente, que a problematização em cima de como isso acontece é saudável e é necessário. Muito bem, são 8h04. Antes do intervalo, temos uma notícia importante aí, o Burgo. Desculpa, Jabur. É importantíssima, Café. O André Fleury, nosso editor de política lá no Jornal da Cidade, informando a respeito de uma operação do GAECO, que é um órgão do Ministério Público, na Secretaria de Negócios Jurídicos nesse momento. De qual local? Bauru? Bauru, sim, Eita. Bauru, Secretaria de Negócios Jurídicos em Bauru. Até ele me manda uma foto aqui de viaturas lá em frente à Secretaria, mas não há informações, não há uma confirmação oficial ainda. Ele está apurando e daqui a pouco a gente pode até acioná-lo para trazer mais informações sobre essa possível operação, repetindo, do GAECO na Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Bauru. Olha, vamos apurar isso aí porque é uma notícia importante. E claro que nós estamos atentos ao vivo, né? Já abordar um extrato aí, um resumo do que está acontecendo ali com uma ação do GAECO na Secretaria de Negócios Jurídicos da cidade de Bauru.
Exatamente, Café. A informação que nós recebemos do André Fleury é que várias viaturas policiais estão nesse momento em frente à secretaria que fica na Rua Araújo Leite, né, no antigo prédio do Ministério do Trabalho, se não me engano, na região ali do Bosque da Comunidade, e seria uma operação do GAECO, que é um órgão de investigação do Ministério Público aqui em Bauru. E nós estamos apurando, esperando mais informações. O André, a qualquer momento, pode entrar aqui nos trazendo detalhes ou alguma informação mais concreta e confirmando, né? Tem que esperar um pouquinho ainda. Eu mantive contato também com algumas informantes, eles desconhecem, né, o objeto, né, dessa ação do GAECO, mas nós estamos acompanhando. Daqui a pouquinho o Fleury entra ao vivo aqui. Algumas manifestações, viu, Tatiana, da nossa audiência, lembrando que a Tatiana Stropa está conosco, ela que é doutora de Direito, professora de Direito Constitucional. A doutora Tatiana é extremamente qualificada, muito boa escolha para essa edição é a Rafa, está aí elogiando você. O Zucari, doutora Tatiana, a OAB Nacional está sendo omissa, não está dando o direito de defesa nos processos, não estão respeitando o regime democrático. São opiniões aqui. Quando você quiser se manifestar, fique à vontade. Rodrigo Assis, entenderam, bolsonaristas? Quantos profissionais de direito e pessoas com ética ainda serão necessárias para explicar a tentativa de golpe? Kleber, descondenar e limpar a ficha de um corrupto é democracia? Aqui eu acho que ele está falando do Lula lá, que lá atrás. Né, e aqui. O Kleber é o Santos. Rodrigo Assis, criminalizar alguém sem provas com o objetivo de retirar do pleito eleitoral é justiça? Ainda o Rodrigo Assis, saiam da obscuridade, informações legítimas trazem luz para a vida, para o cidadão, para o país. José Zonta, bom dia, doutora. A tentativa pressupõe início de execução. Não houve o início da realização do tipo penal. Tudo ficou na cogitação, considerando o intercrimes. E o Marco Fabro pergunta à doutora se ela acredita que o Bolsonaro tem chance de ser absolvido. Você acredita que, claro, que vai cumprir todo o processo, né, na sua leitura, você que está acompanhando, você acha que ao final pode resultar na não condenação dele, porque a maioria dá com favas contadas, né? Já está, o script está montado, pelo menos a leitura de quem acompanha o dia a dia ali. Eu acho que tem que prevalecer Primeiro, deixa eu voltar, eu agradeço os comentários e, na verdade, eu peço, assim, licença, eu não vou tomar partido político, né? A ideia aqui foi vir falar um pouco do regime, mas eu acho que todas as manifestações são legítimas, mesmo porque nós estamos falando de pessoas que representaram o máximo cargo dentro do nosso estado, e se eles ocuparam, eles foram escolhidos. Então, eu agradeço e acho que é muito bom que a gente possa ter esses espaços de esclarecimento. Em relação ao desfecho desse processo, se não houver prova do que está sendo alegado pelo Procurador-Geral da República, deve ser feita uma sentença absolutória. É assim que funciona no Estado de Direito. O princípio é da presunção de inocência e da não culpabilidade. Então, se dentro de tudo que for coletado, Café, não tivermos prova do que está sendo alegado, o Supremo dará uma sentença, um acórdão, né, no caso, absolutório. Por outro lado, se dentro das regras do devido processo legal houver prova do que está sendo alegado, então é isso que a gente precisa ter delicadeza e atenção. Bom? Doutora Tatiana, há um movimento, alguma novidade? Não? Dá o microfone para mim, por favor. Aberto. Agora sim. Nós estamos apurando ainda a questão do GAECO, né? Tem imagens lá do local, o Bizarra está salvando aí para a gente poder veicular, né? Da ação que está ali, né? São retratos, o vereador Márcio Teixeira está acompanhando também, está aqui monitorando, né? Nessa linha. Pois não. Ok. Enquanto as imagens não vêm, doutora Tatiana, há um movimento também no Congresso em relação a essa celeuma toda, né? Esse processo todo, e principalmente em relação às punições, às condenações que já ocorreram lá do 8 de janeiro, para que se faça uma anistia, né, aos manifestantes. E dentro desse movimento, há uma opinião
que é intermediária, que ela não é nem contrária, mas ela também não é favorável à anistia, que é a de um movimento por redução das penas que teriam sido excessivas. Ontem a própria Gleisi Hoffmann veio com essa ideia. Ela própria fala isso, né? Então, é até sintomático, né? Alguém mas o judiciário não gostou nada disso. Eu queria a sua opinião, né? A sua opinião pessoal, particular, claro, né? Ou mesmo como especialista no direito constitucional, sobre esse movimento que é paralelo a todo o processo que está transcorrendo em relação ao golpe. Então, o Congresso Nacional, ele logicamente é incumbido de fazer a lei, né, alterar a Constituição, e dentro das competências também do Congresso Nacional existe a possibilidade de deliberar sobre anistia. Então, constitucionalmente pensando, está dentro da competência do Congresso Nacional. Agora, o que nós precisamos entender é que quando nós estamos falando nesse perdão supremo, enquanto sociedade, é de fato o que nós queremos. O que enquanto sociedade nós queremos para o destino do nosso país? Nós queremos manter o Estado democrático? Acho que a pergunta tem que ser essa, né, para nortear tudo isso. Mas o Congresso Nacional, enquanto casa política e de tomada de decisão, ele pode buscar discussões nesse sentido. Mas, lógico, tanto o Congresso Nacional, como o Supremo Tribunal Federal, como o Poder Executivo, eles têm que estar dentro do que a Constituição permite. É sempre esse o movimento. Então, se qualquer tentativa de alteração violar um princípio constitucional, aí isso não pode acontecer. Então, vamos acompanhar, né, as discussões. Eu penso que eu sou favorável a essa possibilidade de discutir, da discussão. O regime democrático, ele tem na sua essência a discussão. A democracia não é um regime de consenso absoluto. Só que dentro da discussão, nós temos que ter consensos mínimos. A pergunta seria, a democracia, a luta por ela é um consenso mínimo? A defesa dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão, é um consenso mínimo? Porque o que a gente pode discutir são os limites da liberdade de expressão. O que dentro do regime democrático é aceito? Isso é uma discussão saudável. Agora, me parece que discutir o fim da liberdade de expressão ou o fim do regime democrático, entende? Então, assim, é isso que talvez a gente precise discutir enquanto sociedade, tá? Esse aqui é meu posicionamento. São 8h20. O Dr. Marcos Cabello manda um abraço, né? Edmília fez uma pergunta que eu vou deixar um pouquinho, porque nós estamos aí com essa questão envolvendo o GAECO, a imprensa já repercutindo, furo de reportagem aqui, mas nossos colegas estão aqui. Temos as fotos, né, da operação... Faz a interpretação aí, meu caro Bizarro. Muito bem, olha, a polícia já... É na Araújo Leite. É na Araújo Leite, o BAEP já com 2 viaturas, uma inclusive ali bem na porta da Secretaria de Negócios Jurídicos. Ainda não há uma movimentação muito grande apenas dessas duas viaturas, né? Os policiais estão aguardando alguma ordem ali naquele local, viu, Café? A informação que a gente tem é que o Ministério Público vai emitir uma nota após esse cumprimento dessa ordem judicial, né? Para exatamente dizer por que desse movimento. Segundo o Fleury, as viaturas acabaram de ir embora. Acabaram de sair já de lá. O Fleury vai ter condição de entrar ao vivo? Não, ele está no local, parece que já chegou ao local. Seria bom ele dar um resumo. Peço licença, viu, doutora Tatiana, mas rádio é assim, né? Ao vivo é o factual, a gente vai estar aqui. Então o Fleury, que é o jornalista, está acompanhando toda essa movimentação. Fleury, bom dia para você. O que você pode trazer para a gente daquilo que você já apurou sobre essa ação do GAECO aqui em Bauru? Bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Jabur, bom dia, Bizarra, bom dia, Tatiana, bom dia a todo mundo, aos nossos ouvintes especialmente. Acabei de chegar aqui na Secretaria de Negócios Jurídicos, as viaturas já foram embora, me parece que já foram cumpridas as diligências. Então deixa eu passar esse caminhão aqui. Algo que eu apurei, Café, preliminarmente, pode ser que envolva uma operação já deflagrada anteriormente sobre grilagem de terra, sobre falsificação de documentos públicos, uma operação que já deu, inclusive, início a uma ação penal
contra alguns servidores, mas ainda não há nada confirmado. Eu sigo aqui tentando mais informações, mas a princípio, preliminarmente, ao que eu apurei, é isso. Pode envolver um inquérito já aberto no passado, que apura grilagem de terra e falsificação de documento público. Perfeito. Bom, o Fleury vai continuar acompanhando, né, Fleury? E aí surpreendeu todo mundo aí, né? Porque é uma ação, o GAECO normalmente faz essa ação sem avisar ninguém mesmo, né? E o que você sentiu dos funcionários ali da prefeitura que estavam chegando por ali? Tá um clima um pouco apático, né? Todo mundo tentando entender um pouco o que aconteceu. Aqui na frente, por exemplo, já não tem mais ninguém, um pessoal no telefone, etc. Mas certamente é valor, né? Ninguém gosta de chegar ao trabalho com a polícia na porta. Perfeito. E o Fleury, agora você vai acompanhar, e certamente que durante a nossa programação e também no Jornal da Cidade, no JCNet, trazendo aí novidades para atualizar sobre esse momento aqui de uma ação policial na Secretaria de Negócios Jurídicos, é isso, né? Isso mesmo, Café, perfeito, tá certo. Perfeito, então esse é André Fleury que trouxe o furo de reportagem, ele que viu esse movimento, agora já lá presencial, as viaturas, né, Jabur, já saíram de lá, e tem alguns casos aí de grilhagem mesmo, envolvendo antigos procuradores do município, né, pode ter uma relação, chegaram a falar que poderia ter alguma relação com essa ação de organizações sociais a nível Brasil, em especial em Sorocaba, mas tudo isso é especulação nesse momento, né? Não dá para afirmar nada, não dá para citar nominalmente ninguém, né, em relação a isso, porque nós não temos essa informação, mas o GAECO vai se manifestar daqui a pouco, né, como você disse. O próprio Ministério Público. Isso, o Ministério Público. E nós teremos aí a publicação disso nas nossas redes sociais e no JCNet daqui a pouquinho. Café com Política continua aqui com a doutora Tatiana Stroppa. Tatiana, pois não. A doutora queria fazer algum comentário, eu não sei a sua pergunta. Não, pode. A respeito de liberdade de expressão. É uma pergunta, na verdade, que é o que eu gostaria de fazer, e ela tem estudado muito isso, tem atuado muito nessa questão. Liberdade de expressão, né? Isso é vasto demais, né? Mas não é ilimitada, né? Não existe direito ilimitado, né, doutora? Seria mais ou menos por aí o caminho, embora a liberdade, quanto maior, melhor, né? Exatamente isso. Nenhum direito fundamental é absoluto. Então, nós temos limites para a liberdade de expressão. O que acontece? Nós viemos de um movimento na Constituição de redemocratização. Então, a liberdade de expressão ela está presente em muitos momentos da Constituição. E isso deu um protagonismo à ideia de liberdade de expressão. Mas a Constituição, ela fala o seguinte, que você deve ter a sua liberdade de expressão, mas nos termos da Constituição. E logo em seguida, ela garante, por exemplo, imagem, intimidade, vida privada. Então, logicamente, que se no exercício da manifestação do pensamento a gente afeta a vida privada, a intimidade, a honra de alguém, você pode sim ser responsabilizado. Então, essa é uma situação que a gente precisa discutir. E em relação às redes sociais, né? Porque há um entendimento de que já há todo um arcabouço jurídico, né? Se eu sou difamado na rede social, eu já tenho como usar já a legislação existente e tudo mais. Você faz essa mesma leitura de que precisaria ter, além do marco da internet, o marco que foi estabelecido, ainda ter algo adicional em relação a tudo isso? Sim. Você acredita que sim? Sim. Hoje em dia nem se discute quase mais, assim, juridicamente, se deve haver regulação ou não. O que se discute é qual tipo de regulação nós queremos. Porque o que aconteceu? Essas plataformas digitais, elas ganharam tamanha dimensão, tamanho protagonismo dentro do ecossistema informativo, que elas definem hoje como essa opinião pública é formada. E elas promovem fenômenos como viralização, como a fragmentação dos espaços, como um encontro de pessoas que muitas vezes querem cometer crimes e cometem crimes. E o Marco Civil da Internet, ele não dá respostas para todo esse cenário de mudança que nós tivemos pós 2014. Então, o que se discute hoje são, por exemplo, responsabilidades em relação à moderação de conteúdos. Porque as plataformas, elas não produzem, essas plataformas, né, essas redes sociais, elas não produzem o conteúdo. E por muito tempo foi isso que prevaleceu. Se eu não produzo o conteúdo, eu não tenho responsabilização nenhuma.
Mas elas não produzem o conteúdo, mas elas moderam o conteúdo. Elas que definem o que eu tenho acesso, elas que definem o espaço. Então, por exemplo, o que chega para mim no meu feed não é certamente o mesmo que chega para você, porque elas personalizam a experiência e elas disputam audiência e, consequentemente, nós estamos buscando respostas para isso. Então, quando nós falamos da regulação, é uma regulação para garantir transparência. Por exemplo, hoje muitas vezes você tem uma conta sua bloqueada na rede social e você não consegue saber o motivo. Eles só falam para você que você violou uma norma da comunidade. Então, são discussões nesse sentido. Muito bem. Dá tempo ou não dá? Não dá. Não, tá bom. Não dá mais. Ok. São 8h27, vamos tá ter certo, que trazer tá a Tatiana. Eu tenho até uma pergunta aqui do doutor Marcos, que fala da ditadura da maioria. Vamos precisar de uma tese aqui para poder trabalhar. Peço desculpa à nossa audiência, mas hoje foi atípico com essa questão do GAECO aqui. Exatamente. Doutora Tatiana Stropa, obrigado aí pela sua presença. Um bom fim de semana. Eu que agradeço. Desejo a todos uma excelente semana e um bom trabalho para vocês. Jabur, um abraço para você, até semana que vem. Um abraço, um bom final de semana a todos. O Café com Política volta na próxima sexta-feira santa não teremos, folga da companhia. Voltamos aqui 15 dias com o Café com Política. Para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até amanhã, se Deus quiser, ou melhor, até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.